Então vamos para o nosso último PowerPoint aqui, ou a última unidade da aula, que ela é mais curta, mas que tem algumas discussões importantes para a nossa matéria. Algumas tendências da cristologia, especialmente nos tempos recentes. Nós vimos as questões antigas, mas agora vamos ver algumas questões recentes. Bom, primeiro você tem que entender, você já sabe disso também, de que houve uma mudança de visão de mundo depois da Reforma, Renascimento, depois veio o Iluminismo, que trouxe o racionalismo, que trouxe o ceticismo. Então, desde o século XVIII, mas especialmente no século XIX, aconteceu um movimento de demitologização de Cristo, que era a chamada em busca do Jesus histórico, ou do Jesus da história, que era diferente do Jesus da fé. Ou seja, de que o Jesus real não é um Jesus que curou, que ressuscitou, que foi para o céu, que libertou pessoas e etc. Mas apenas os discursos de Cristo eram genuínos. Apenas os ensinos espirituais de Cristo eram genuínos, que era o Cristo da fé. Então, a gente chama isso na teologia de que é a cristologia do alto, ou seja, que assumia um Cristo sobrenatural, vigorou até o século XIX, quando foi substituída pela cristologia de baixo, em que buscava demitologizar a Cristo, ok? E Cristo, então, se torna destituído da sua divindade. Era, na verdade, um grande reformador social, religioso, mas não o Deus encarnado. Por exemplo, Friedrich Schleiermacher, famoso teólogo, ele diz que Cristo não era divino, ele rejeita a doutrina das duas naturezas. Para ele, Jesus era um homem como nós, mas ele tinha uma diferença. Ele tinha uma consciência divina absoluta, certo? E por ele ter essa consciência divina, ele é um modelo que deve ser seguido, certo? Mas para Schleiermacher, a cruz é esvaziada de qualquer função expiatória e Jesus morreu na cruz porque ele era um revolucionário e que não foi entendido pelos seus dias. E a salvação para ele, então, é simplesmente um aprofundamento da consciência, e ele é a maior influência para a cristologia moderna, e é chamado o pai do liberalismo teológico. Então, este alemão, ele fala que Cristo era humano, não era divino, ele apenas possuía uma consciência divina superior à nossa. Albrecht Ritschl, ele reage, então, ao excesso desse intelectualismo dos conservadores, dos liberais, e ele enfatiza que mais a obra do que a identidade de Cristo. Mas para ele, Cristo ainda era humano, tá certo? Em virtude do seu ensino, e ele era apenas um exemplo. Então, ele tenta ser mais equilibrado, não tão enfático quanto Schleiermacher, mas também não aceitava o Cristo da fé dos conservadores, então ele enfatiza mais a obra de Cristo, especialmente a obra social. E Cristo, então, era humano, mas era um exemplo digno a ser chamado de Deus, devido à sua beleza, à sua obra social, aos seus ensinos e etc. Então, ele era homem, mas era digno de ser chamado Deus, devido à beleza dos seus ensinos. Uma outra tendência moderna, recente, é o chamado gnosticismo. O Logos, ou seja, a palavra, quando veio encarnada, ele perdeu os atributos da onisciência, onipresença e onipotência. E a base é Filipenses 2,7, que diz que Jesus se esvaziou da divindade, certo? Esse Gottfried Tomasius foi o seu maior expoente. Então, Jesus, ele kenosis, é uma palavra grega para esvaziar-se. Ele era Deus, mas deixou de ser Deus. Então, o gnosticismo não defende a dupla natureza de Cristo, ok? Defende apenas Jesus como homem, porque ele perdeu a divindade depois que ele veio para cá. Então, seria uma cristologia de cima para baixo. Jesus veio do céu, mas ao ele encarnar-se, ele perdeu a sua divindade. Karl Barth, o famoso teólogo, que era conservador e escreveu muita coisa boa,
mas ele reage ao liberalismo dos seus dias, ele reafirma as declarações ortodoxas dos primeiros concílios ecumênicos que nós vimos, concílio de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, especialmente Calcedônia, né? E ele defende que o Jesus da história e o Cristo da fé eram a mesma pessoa. No entanto, ele aceita uma visão de Kierkegaard do papel da história para a fé, ou seja, de que a história deve iluminar a fé. Então, ele tem um pontinho aqui um pouquinho complicado. E mesmo que nós investigássemos tudo o que Jesus disse e fez, nós não conheceríamos Deus por meio disso. Apenas conheceríamos um retrato parcial de Deus. E nós não podemos aceitar isso, porque Jesus é a revelação perfeita do Pai, não uma revelação parcial de quem é o Pai. Bultmann, também um famoso teólogo, ele disse que os apóstolos não descreveram a história factual, mas acrescentaram então elementos mitológicos. E ele é um dos que falava do Jesus histórico. A diferença entre os primeiros teólogos liberais é que Bultmann falava de uma reinterpretação antropológica, buscando o sentido espiritual por trás das histórias mitológicas. Então, qual é a diferença entre Bultmann e Schleiermacher? Schleiermacher simplesmente dizia de que era mito e devia ser despejado e ignorado. Toda a mitologia, ou seja, todos os milagres de Cristo. Bultmann já buscava sentidos espirituais dentro dessa dimensão mitológica, mas para ele também era mito, não tinha acontecido de fato. Portanto, ele precisava traduzir os mitos em categorias e existências humanas relevantes para os dias atuais. Então, você pegava aquela história mitológica, você devia traduzi-la, ou melhor, para usar um termo polêmico da antiguidade, não da antiguidade, mas recentemente, dito por Ed Renekiewicz, você precisa atualizar a Bíblia. Ok? Então, você deveria atualizar os mitos para uma realidade científica atual. Não ignorá-los, mas traduzi-los e atualizá-los. Ok? Então, ele focava Cristo no seu sentido existencial. O que a pessoa de Cristo faz por nós hoje. E não no sentido cósmico de salvação, pecado, justificação. Então, uma tendência clara que você pode perceber é de que todas as cristologias modernas desenfatizaram o pecado e desenfatizaram a função de Cristo como Salvador. Todas elas descaracterizam esse aspecto. O que culmina em várias outras questões que a gente vai ver daqui a pouco. Oscar Cullmann teve uma cristologia quase que oposta, então, a Bultmann. Ele insistiu na encarnação de Cristo e que o Calvário ocorreram no tempo, ou seja, que realmente existiram e que são históricos. O Novo Testamento não apresenta meramente uma interpretação existencial mitologizada de Cristo, mas é a interpretação da história da salvação. Contraria Barth e Bultmann por argumentar que se alguém descobre Cristo, ao descobrir o que ele fez por nós na história. Ok? Então, Cristo, ele é real para nós dentro da história. E então nós chegamos ao ponto mais importante dessas tendências modernas, que são os dois aspectos mais influentes para nós adventistas hoje, que é a chamada teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É o marxismo ou comunismo adaptado para a teologia cristã. Ok? Ela foi muito popular na América Latina na década de 60. E é uma crítica a uma teologia de Torre de Marfim, uma teologia filosofal, cerebral e distante dos sofrimentos da vida, tá certo? Então, para Leonardo Boff e vários outros, Leonardo Boff é brasileiro, por isso que eu coloquei a foto dele aqui, mas você tem expoentes da teologia da libertação no Peru, na Nicarágua, em praticamente toda a América Latina. Para eles, a religião é o compromisso pelos oprimidos. Então, dentro da filosofia marxista de história, a vida ou a história ela é explicada pela luta de classes, a dinâmica entre os oprimidos e os opressores. Essa luta de classes entre oprimidos e opressores
foi adaptada pelos teólogos da libertação ao cristianismo, de que o cristianismo deve romper com essa dinâmica de oprimidos e opressor e trazer liberdade social. Então, qual é o problema da teologia da libertação? É o mesmo problema daquela ênfase da música, Evangelho dos Fariseus, que é reduzir Cristo a um libertador dos problemas e mazelas sociais da humanidade, se esquecendo de que Cristo veio para salvar primeiro e não apenas libertar dos problemas sociais, ok? Então, Cristo é visto pela teologia da libertação como um libertador, um rebelde político, preocupado com os pobres e excluídos. Não há, então, agora mais uma cristologia para o contexto de pecado, salvação, dentro da teologia da libertação. É uma cristologia de baixo, porque ela enfatiza a humanidade de Cristo, e não a divindade de Cristo. Ela serviu e serve de reflexão, lógico, para as reflexões das concepções meramente filosóficas da igreja, e a igreja se esquecer do aspecto social dela, mas ela ignora os aspectos bíblicos de salvação. E ela está vinculada, sim, à dinâmica marxista da luta de classes, como eu mencionei, e ela é típica de movimentos liberais, hoje em dia. Ela foi duramente combatida pela Igreja Católica, e o seu maior opositor foi o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. E há uma crítica de que o Papa atual é adepto à teologia da libertação, que foi combatida pela Igreja durante muito tempo. Qual é o problema da teologia da libertação? É esquecer-se do Evangelho e apenas focar-se no Evangelho social. Ratzinger, ele diz, ao dar um sentido de classe à opção da Igreja pelos pobres, a teologia da libertação atentava contra a sã doutrina cristã, deixando de lado a evangelização. Então, por que a própria Igreja Católica combateu a teologia da libertação? Porque ela enfatizava apenas o evangelho social, sem enfatizar o evangelho de pecado e salvação, que é o que Ratzinger chama de evangelização. Isso foi trazido para dentro do movimento protestante, é chamado comumente de evangelho integral, ou evangelismo integral, ou missão integral, que tem que ver com esse evangelho social. Quando a gente estava nas eleições de Lula e Bolsonaro, em 2000 e... Já esqueci quando foi isso. Foi ano passado, né? 18, 2022? Não, 18 foi a primeira, né? perdão, Mas foi... 22. 22. 18 foi Bolsonaro contra Haddad, e agora Lula contra Bolsonaro. Hoje, o movimento evangélico se dividiu, certo? Você tinha um movimento evangélico que defendia Bolsonaro pelas práticas do conservadorismo. Porque Bolsonaro é contra gay, porque Bolsonaro é contra aborto e outras questões do estilo de vida cristão. Mas os evangélicos que defendiam Lula pela preocupação, ou suposta preocupação do PT ou da esquerda, pelos pobres, certo? Pelos que passam fome e etc. Então você vê nitidamente essa polarização entre, hoje, a teologia da libertação protestante e também católica, também tem muitos católicos que ainda são adeptos a isso, e o outro lado, que esquece também dos pobres oprimidos, mas que buscam ou enfatizam mais o estilo de vida. Então, para um grupo conservador, o que causa escândalo é o movimento LGBTQI+, a identidade de gênero na escola. É isso que causa escândalo. Para o outro lado, o que causa escândalo é ver a Cracolândia e ninguém fazer nada para resolver o problema. Você entende que os dois lados estão corretos nesse sentido? Ora, a gente tem que ser contra o aborto, a gente tem que ser contra a prática homoafetiva. Salvação é para aqueles que se arrependem na prática homoafetiva. Isso é bíblico, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que cuidar do pobre e do oprimido.
no final das contas, é um problema de ênfase, não é um problema de rejeição completa. Mas hoje nós estamos com uma força muito grande da teologia da libertação. Ela se reacendeu nos últimos anos. E há muitos adventistas que defendem essas pautas como as únicas e mais importantes, se esquecendo do lado de pecado e salvação. Ok? Então isso é um perigo. Há muitos adventistas mais liberais que defendem isso. Bom, a aula é gravada, mas eu não vou mencionar nenhum nome, porque ela é gravada e não quero receber nenhum processo, nem hoje, nem amanhã. Mas o fato é o seguinte, você tem alguns perfis de Instagram, Facebook, das redes sociais, como, por exemplo, Marias e Madalenas, como a famosa revista Zelota, outros, como o perfil Adventista Subversivo. Vocês já viram esses perfis ou já ouviram falar desses grupos aí, certo? Todos eles são adeptos em menor ou maior grau da chamada teologia da libertação. Ainda que eles não saibam disso. Mas é dessa fonte que eles bebem, certo? É dessa fonte que eles bebem. Então é uma cristologia de baixo, porque Cristo é apenas humano. Ele veio simplesmente libertar os doentes e oprimidos. A cruz, expiação, pecado, arrependimento, santidade, isso tudo é secundário e não importante. E é aí que está o pecado deles. E é aí que está o perigo dessa teologia. Me acompanharam ou não? Muito bem. Vou avançar um pouco mais. Eu tenho mais um único slide para mostrar. Mas antes de eu ir para esse slide, eu vou dizer do que essa teologia da libertação, ela tem assumido um outro nome. Esse outro nome é o chamado filtro do evangelho. E esse filtro do evangelho, ele é baseado na cristologia de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um homem de Deus, sem dúvida, está salvo. A gente vai poder conhecer ele no céu pessoalmente, se você estiver lá e se eu também. Mas o fato é que Lutero tinha um problema. Qual era o problema de Lutero? Ele utilizou uma hermenêutica cristológica. Hermenêutica são as regras de interpretação bíblica. Isso é o que a palavra hermenêutica significa. E na hermenêutica de Lutero, tudo aquilo que ele não conseguia encaixar na justificação pela fé, ele rejeitava. Então, quando Lutero, por exemplo, lia a carta de Tiago, ele não conseguia entender porque Tiago parece ser muito mais legalista do que Paulo em Romanos. Ok? Porque Tiago fala, a fé sem obras é morta. E Tiago fala da fé prática. Lutero, então, não conseguia entender a epístola de Tiago. E ele chamava a epístola de Tiago de epístola de palha. Então, tudo aquilo que na Bíblia parecia contrariar a ideia de justificação pela fé, Lutero rejeitava. Essa hermenêutica agora, que é uma mistura de teologia da libertação e essa hermenêutica de Lutero, a chamada filtro do evangelho, faz a mesma coisa. Ou seja, tudo que tem a ver com Cristo demonstrando amor, ótimo. Tudo aquilo que tem que ver com Cristo demonstrando condenação, juízo, santidade, transformação da vida e acusação de pecado, fora. Ok? Então, é aquela hermenêutica do Cristo, do fio do evangelho, é o seguinte: Deus é amor e Cristo ama todos. Então, esse amor faz com que eu rejeite todos os outros textos que falam contra a pauta gay, contra a pauta de libertinagem, de sexualidade não bíblica e etc. Porque o amor de Cristo é maior do que qualquer outra coisa. E isso é uma hermenêutica equivocada e perigosa. E esse filtro do evangelho é uma hermenêutica bastante popular hoje, certo? Uma das grandes controvérsias recentes da Nova Semente tinha que ver toda essa
esse problema da nova semente dos últimos anos? Você acompanhou isso sem dúvida. Não agora, mas antes, estavam relacionadas a essa questão do filho do evangelho. Ou seja, um adventismo que rejeita a santidade, que rejeita a santificação, mas que simplesmente exalta o amor de Cristo como suficiente para todas as coisas. E isso é problemático. Porque ao mesmo tempo que Deus é amor, ele também é juízo. Ao mesmo tempo que Cristo ama, ele também condena aqueles que não vivem de acordo com a sua vontade. Da mesma forma de que existe justificação pela fé, que é um dom gratuito de Deus, existe santificação, que é uma vida de santidade, de transformação diária. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com esse filtro do evangelho, com essa hermenêutica cristológica de Lutero e com essas variações da chamada teologia da libertação. Alguma dúvida? Eu termino com o último slide com algumas outras tendências cristológicas. É a chamada teologia negra, é a chamada teologia feminista e a chamada teologia queer. Eu já mencionei a queer, que é uma releitura dos elementos ortodoxos da fé cristã e da pessoa de Jesus, certo? É o Jesus oprimido que aceitava aqueles que eram rejeitados. Então, se a comunidade LGBTQI+ hoje é rejeitada, então Jesus está do lado deles, porque a opressão é o valor supremo do evangelho. Você tem também a teologia negra, que é uma forte ênfase no Jesus histórico, oprimido, cuja vida e ministério estiveram do lado dos oprimidos. Meu avô era um artista plástico e eu me lembro de ir no seu ateliê na cidade de Franca e meu avô já faleceu, meu avô faleceu em 2018, mas na década de 80 ele pintou um Jesus negro, certo? É lógico de que Jesus não era também caucasiano. Jesus possivelmente não tinha olhos azuis, ele não era caucasiano, cabelos lisos. Jesus era um judeu típico do século XIX. Do século I, desculpa. Ele era um judeu típico daquele tempo. Talvez a barba escura, cabelo mais grosso, mais crespo. Mas Jesus também não era negro. Então isso não significa de que Jesus não veio salvar também os negros e os brancos. Não significa de que nós devemos ser racistas. Claro que não. O racismo é um câncer, um pecado terrível. Mas nós não devemos reler os evangelhos para que Jesus seja negro. Ok? Como existe uma tendência hoje. Mesma coisa a teologia feminista. Bom, a teologia feminista diz que Jesus veio, então, colocar as mulheres numa nova dimensão. E é bem verdade que Jesus, ele foi muito menos patriarcal do que os outros judeus de seus dias, mas Jesus era homem, Deus é homem. A teologia feminista, inclusive há uma tradução, não em português, mas em inglês, em que Deus não é tratado como he ou ele, mas Deus é tratado por ela, como se Deus não fosse pai, Deus fosse mãe. E na teologia feminista, Deus só foi chamado de pai porque a Bíblia foi escrita num contexto machista. Que se a Bíblia fosse escrita hoje, Deus seria chamado de mãe e não de pai. Isso também é uma aberração teológica. Lógico que as mulheres devem ser tão valorizadas quanto os homens, nós não devemos apoiar nenhum tipo de opressão contra as mulheres, mas nós também não podemos abraçar a pauta feminista, chegando ao ponto de reler princípios fundamentais da Bíblia. Certo? Deus é pai, e é pai, e eu não devo chamá-lo de mãe. Ele é pai, ele escolheu ser pai. Jesus não veio como mulher, ele veio como homem. Isso não diminui as mulheres, mas Jesus veio como homem e eu devo simplesmente aceitar esse aspecto, sem tentar fazer uma releitura da cristologia para colocar, em alguns casos, as mulheres acima dos homens. Deu para entender? Questões e dúvidas?
Pastor, sobre a teologia da libertação que o senhor comentou há pouco, ali quando tem os discípulos em Emaús lá, que eles falam da tristeza e tal, sonhamos que ele seria o libertador de Israel. Tem alguma coisa a ver com essa noção de um Jesus que vem e liberta o povo ou não? Outro pensamento deles? Tem que ver com a liberdade da opressão. Então, quando... Porque, veja, essa confusão, ela também aconteceu nos tempos de Jesus. Os judeus, eles esperavam que Jesus, ele fosse o libertador do jugo romano, certo? Mas quando a Bíblia diz que Jesus veio libertar, ele diz, não vim libertar do jugo dos romanos, mas vim libertar do pecado, certo? Então, quando a Bíblia diz que Jesus veio libertar, não era libertar Israel do jugo romano, mas libertar do pecado. E essa é a diferença. Porque na teologia da libertação, Jesus veio libertar da opressão dos ricos. Veio libertar as minorias da opressão da maioria. Acontece que não tem libertação de pecado. Não tem transformação de vida. Não tem santidade. Não tem arrependimento e confissão. Tem apenas obra social. E esse é o problema. Ficou claro? Alguma outra questão? Alexander, abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Eu diria que a teologia da libertação, teologia queer, teologia negra, aparentam muito com uma releitura da visão judaica aos tempos de Cristo em relação ao Messias, né? Então é confortável ver o Messias como alguém que veio para mudar a nossa sociedade e nos dar uma condição de vida mais agradável, melhor para todos. Mas o perigo é nos esquecermos da principal missão de Cristo. Cristo veio para salvar, né? Exatamente. Então, quando Jesus vem falar do reino dele, o reino dele vem para trazer liberdade aos oprimidos. Mas não são oprimidos sociais apenas. São oprimidos do pecado, ok? E a cura social e a obra social, ela está vinculada, certo? Aquele famosa declaração de Cristo, que você já deve ter escutado aí no culto da CPB umas 1 milhão de vezes, que é o método de Cristo. Lembra desse método de Cristo, Ciência Bom Viver? Era curar os enfermos, era tratar os oprimidos, mas no final sempre tinha o segue-me. Sempre tinha o evangelho, sempre tinha a salvação, sempre. Então, a obra social, ela é uma ponte para a evangelização. Ela é uma ponte para a libertação do pecado. Mas a obra social não pode ser um fim em si mesma. Isso serve para a ADA, para a Ação Solidária Adventista, e outros aspectos. Agora, existe uma verdade. Existe uma verdade. Qual é essa verdade? Nós, como adventistas, geralmente somos muito fracos na obra social. E isso é um defeito da nossa prática cristã. E a gente teria que melhorar nisso. A gente teria que ter mais preocupação com o necessitado, mas sem se esquecer de que aquela preocupação com o necessitado deve levar a uma transformação de vida espiritual, deve levar a pecado e salvação, a liberdade do pecado. Ok?